Olá, olá, meus amigos, estamos de volta para o segundo bloco dos nossos estudos sobre atos processuais. No primeiro bloco, falamos sobre o conceito de atos processuais, fazendo uma reflexão lá com o direito civil material, e falamos sobre a classificação dos atos, atos das partes, atos ou pronunciamentos do juiz e atos do escrivão. Agora damos sequência ao tema, falando sobre dois princípios, e aí em seguida resolveremos algumas questões a fim de observar como esses dois primeiros blocos têm sido cobrados nos concursos Brasil afora. E aí no terceiro bloco voltaremos falando sobre tempo e lugar, para depois começarmos a tratar os negócios jurídicos processuais, em seguida prazos e calendário processual. Ok? Então, vejam bem. Voltamos. Artigo 107 do Código Civil. Artigo 107 do Código Civil, não do Código de Processo Civil, falando sobre o princípio da liberdade de formas. Veja, lá no primeiro bloco, ao conceituarmos ato processual, vimos que ele é uma espécie de ato jurídico. Por isso é que vimos, à luz do Código Civil, o que significa um fato jurídico, um fato natural, um ato jurídico lícito, negócio jurídico, ato meramente lícito. Lá no Código Civil, o legislador, no artigo 107, traz uma informação extremamente importante. Porque ao estudarmos especialmente o negócio jurídico, lá nós falamos assim, que existem alguns pressupostos de existência, vontade, objeto, agente, forma. E no que toca à validade, a vontade tem que ser livre e desimpedida, sem vícios. O agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. E a forma deve ser prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, a forma é um requisito de validade do ato jurídico. Acontece que, apesar dessa afirmação de que a forma é um requisito de validade do ato jurídico, a forma prescrita ou não defesa em lei, na verdade o nosso ordenamento jurídico adotou o princípio da liberdade de formas. E aqui no direito processual chamado de instrumentalidade de formas. O que esse princípio nos diz? Princípio expresso no artigo 107 do Código Civil. Fala o seguinte, legislador, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Viu só? Liberdade de formas. A validade da declaração de vontade, a validade da manifestação de vontade, do ato jurídico, não dependerá de forma. Não dependerá de forma, salvo quando a lei assim o exigir. Ah, professor, mas isso é direito civil, quero saber de CPC. Eu quero saber sobre o novo Código de Processo Civil. O que o novo Código de Processo nos diz? Veja bem, se o ato processual é uma espécie do gênero ato jurídico, a mesma premissa também se aplica aqui no direito processual. E isso fica evidente no artigo 188 do novo CPC, onde o legislador assim determina: os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Você já ouviu isso antes? É lógico que já. No artigo 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Ato processual é uma espécie de ato jurídico. Por isso, o legislador processualista, no artigo 188, mantém a tese, mantém a premissa, mantém a regra. Os atos e os termos processuais independem, ou seja, não dependem
de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir. Salvo quando a lei expressamente a exigir. Só que o legislador processualista não parou aqui. Ele segue com uma informação extremamente importante. Porque até aqui, meus caros, até aqui, nesse pedacinho, o legislador processualista só repetiu o civilista. A manifestação de vontade não depende de forma, salvo quando a lei exigir. Então, quando a lei exigir, a forma é requisito de validade, sob pena de nulidade ou anulabilidade. Isso lá no direito civil é muito evidente. É muito evidente. O legislador afirma que a validade do negócio não depende de forma. Só que em algumas situações ele exige e a forma será requisito de validade que pode causar nulidade do ato. Artigo 108 do Código Civil vai falar, por exemplo, que os negócios jurídicos que envolvem a alienação de imóveis, cujo valor seja superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente, dependem de escritura pública. Se não tiver escritura pública, ele é nulo. O legislador civilista igualmente dirá que o pacto antinupcial, que é um contrato, depende de escritura pública. Se não tiver escritura pública, ele é nulo. Ele é nulo. Então veja, a manifestação não depende de forma, exceto quando a lei exigir, sob pena de nulidade, anulabilidade. Agora, aqui no direito processual, isso funciona de uma forma um pouco diferente. Porque quando nós estudamos a razão de ser do processo, quando nós estudamos o que é o processo e qual a sua função, nós identificamos que o processo é apenas um instrumento. O processo não é um fim em si mesmo, ele é um instrumento. Pensando nisso, o legislador nos traz essa regra importantíssima, afirmando que, mesmo quando o legislador exigir forma, se essa forma não for respeitada, mas a finalidade do ato for cumprida, for alcançada, o ato será considerado válido. Pegou a ideia? O ato processual, como regra, não depende de forma, salvo quando a lei exigir. E se eu não respeitar essa forma, estou diante de um vício de validade, que pode causar nulidade. Só que o legislador está dizendo o seguinte: aqui aplica-se a regra da instrumentalidade de formas. Então, mesmo que o legislador exija forma, se o ato for realizado de outro modo, mas alcançar a sua finalidade, alcançar o seu objetivo essencial, o ato não será nulo, o ato não será anulado, será considerado válido. Considerado válido. Imagine que a forma da citação não foi respeitada. Errou lá na hora de expedir o mandado de citação, falou que era para citar na casa 12, mas na verdade era na casa 22. Aí o oficial de justiça foi lá citar na casa 12. E a pessoa falou assim: não, mas eu não sou o João, não. O João é o meu vizinho. Aí o oficial foi do lado, conseguiu cumprir. Aí eu vou questionar a validade dessa citação só por causa de um erro material no instrumento, no papel. Data vênia, o processo não é um fim em si mesmo, o processo é um instrumento. Um instrumento por meio do qual o Estado exerce a jurisdição e as partes exercem direito de ação, direito de exceção. É um instrumento para a pacificação do conflito. Então, mesmo que a lei exija forma e o ato, sendo realizado de outro modo, alcance a finalidade, esse ato será convalidado. Esse ato
será convalidado o princípio da instrumentalidade. Por isso eu fiz questão de destacar aqui para nós esse quadrinho resumido, falando sobre a formalidade do ato processual, sobre as formas do ato processual. E eu quero que você enxergue esses 3 pontos de uma forma bem clara na sua mente para não errar em concurso público nenhum. No que toca às formas, o legislador processualista, ele adotou o princípio da liberdade, o princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual a regra é de que os atos processuais não dependem de forma. Excepcionalmente, os atos dependerão de forma quando a lei expressamente exigir. Mas pela ideia de instrumentalidade, mesmo quando a lei exigir forma, se o ato for praticado de modo irregular, diferente do que a lei exige, mas atingir a sua finalidade, ele será convalidado. Por isso digo aqui, pela instrumentalidade, mesmo praticado de forma irregular, o ato será convalidado se atingir a sua finalidade. Se atingir a sua finalidade. Guarde isso contigo. Código Civil, Código de Processo Civil, melhor dizendo, segue aqui falando sobre os atos processuais e no artigo 189 ele me traz um outro princípio. No artigo 188 falou sobre o princípio da liberdade de formas. E no artigo 189 ele estabelece o princípio da publicidade. Princípio que não é novidade nenhuma. Porque o que mais nós temos espalhado o ordenamento jurídico afora é a demonstração desse princípio. Esse princípio ele é várias vezes regulamentado, várias vezes previsto, indicado pelo legislador nos mais diferentes ordenamentos. Inclusive, o princípio da publicidade dos atos processuais é um princípio constitucional. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, olha só o que o legislador constituinte nos diz. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, o legislador aqui no artigo 93 da Constituição Federal, inciso 9, ele prevê expressamente o princípio da publicidade dos atos processuais. Falando o quê? Que os atos processuais são públicos. Portanto, qualquer pessoa, em regra, pode ter acesso. Qualquer pessoa, se você quiser agora ir lá ao fórum e ter acesso a algum auto, dá uma olhadinha, dá uma lidinha. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Ver ali como é que está a petição inicial, pô, contestação interessante. Vou tirar uma fotinha aqui, ó. Pode fazer.
Pode fazer, porque o ato processual é público. Eu nunca assisti uma audiência, quero assistir. Vai lá, cara. Pode ir no fórum. Vai lá. Você pode assistir a audiência, porque os atos processuais são públicos. Princípio da publicidade. Essa regra é absoluta? Óbvio que não. Óbvio que não. Existe, né? Existem algumas situações em que será determinado o segredo de justiça. Então, limitaremos o acesso a esse processo às partes e seus procuradores. Mas a previsão é só no artigo 93, inciso 9º? Não. O legislador constituinte ainda reforça o princípio da publicidade no artigo 5º, no inciso 60, dizendo o seguinte: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando da defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Se não for essa hipótese, o ato é público. O ato é público. E nessa toada, o CPC, no artigo 11, estabelece, mais uma vez, o princípio da publicidade. Só o tanto de vezes que o princípio da publicidade aparece. Artigo 11, legislador processualista, diz o seguinte: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Princípio da motivação também. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes e seus advogados, defensores públicos ou Ministério Público. Beleza, professor, só que nós estamos falando do artigo 189. 189 do CPC, não estou falando do artigo 15, inciso 60 da Constituição, nem do artigo 93, inciso 9º, e nem do artigo 11 do CPC, estou falando do artigo 189, que ratifica o princípio da publicidade. Aqui o legislador está falando o que ele já falou anteriormente. Para nós ali, artigo 189, os atos processuais são públicos. São públicos. Qual é a relevância dele falar isso pela quarta vez? É porque aqui ele explica um pouco mais detalhadamente quais são as exceções. As exceções que autorizam o segredo de justiça. Veja lá, os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. Inciso primeiro, que exige o interesse público ou social. Primeira causa de segredo de justiça. Inciso segundo, e esse aqui eu peço atenção dos senhores, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças, adolescentes, segredo de justiça. Processos do direito de família, né? Demandas relacionadas ao direito de família. Intimidade. Ninguém precisa saber por quê e de que forma que aquele casal está se divorciando, né? Segredo de justiça. Inciso terceiro, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. A intimidade. Inciso 4º, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então, para você não errar em prova, princípio da publicidade é a regra. Tem exceção? Tem. Grave o seguinte: causas de intimidade, interesse público ou social, segredo de justiça, causas de família e arbitragem. Ações judiciais, tá? Que versem sobre arbitragem, inclusive cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante
o juiz. Nessas hipóteses, o princípio da publicidade será mitigado. Será mitigado. E nós estaremos, então, diante do chamado segredo de justiça, onde as informações dos autos serão restritas às partes, aos seus procuradores, defensoria pública e Ministério Público. Parágrafos 1º e 2º do artigo 189, faço questão de destacar para, então, resolvermos algumas questõezinhas que separei para a nossa reflexão nessa aula de hoje. Parágrafo 1º. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e seus procuradores. Segredo de justiça. Parágrafo 2º. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Vamos lá resolver algumas questõezinhas? Jogo rápido para a gente aplicar o conhecimento desses dois primeiros blocos sobre atos processuais. Próximo bloco falaremos sobre tempo, lugar, calendário processual, vamos falar sobre negócio jurídico processual, sobre prazo, nos próximos blocos. Mas vamos treinar um pouco, vamos colocar em prática o conhecimento até agora analisado, até agora aprendido. Questãozinha de 2015, adaptada para o novo CPC. Os atos e termos processuais. Letra A. Não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. E aí? Putz, logo de cara, hein? Tá certinho, mas vamos ver o erro? Vamos ver de que forma que a banca pode tentar te fazer errar? De que forma que a banca pode misturar essas informações e assim tentar te levar ou te induzir ao erro? Veja aqui as outras alternativas. Dependem sempre de forma determinada. Está errado. Os atos e termos processuais dependem sempre de forma? Não. A regra é de que não dependem. A ser estabelecida pelo juiz em caso de omissão da lei, reputando-se válidos os realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Errado. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada. Opa! Alguns acabaram marcando aqui. Vamos ver qual é o erro? Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Professor, está tudo certo. Reputando-se inválidos os realizados de outro modo, ainda que lhe preencham a finalidade essencial. No final, né? No final. Está errado aqui, ó. Apesar de existirem atos processuais solenes, que são aqueles que a lei exige forma, se realizados de outro modo alcançarem o objetivo, a finalidade essencial, eles serão validados. Olha como é que ficou a resposta certa. Não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Aqui tudo caminhava bem. Não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se inválidos. Opa, está errado. E o D, mesmo erro da letra B. Os atos e termos processuais dependem sempre de forma. Não. A regra é a da liberdade de formas. Próxima questão. 2017. Prova do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Saudosa Minas Gerais. Morei lá um período.
Segundo o Código de Processo Civil de 2015, sobre os atos processuais é correto afirmar. Alternativa A. Em regra, dependem de forma determinada. Errado. Em regra, não dependem de forma determinada. B. São públicos. Todavia, podem tramitar em segredo de justiça quando versarem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes. Correto? X da questão. O erro das outras. C. É indispensável a intimação das partes para a prática de atos processuais, mesmo quando exista calendário fixado de comum acordo com o juiz. Nós vamos falar sobre calendário nos próximos blocos, em um dos próximos blocos. Aí você vai ver por que está errada a afirmação da letra C. E D. Autoriza-se o lançamento de cotas marginais ou interlineares nos autos, desde que devidamente identificadas. Errado. Não são autorizadas, são vedadas as cotas marginais ou interlineares nos autos. Beleza? Ok. Prova do TRE de 2017. De acordo com o CPC, no que se refere aos atos processuais, cabe ao servidor documentar sentenças pronunciadas oralmente, dispensada a revisão pelo juiz. Ato do juiz. Praticar atos ordinatórios de juntada e vista obrigatória, com revisão do juiz, se necessário. É isso mesmo. É certo, isso aqui são os chamados atos meramente ordinatórios, né? Que podem ser realizados pelo servidor com a revisão do juiz, se necessário. Letra C, tomar decisões interlocutórias. Aí você brincou, né? Servidor que não seja o magistrado tomar decisão interlocutória. Sem chance, fera. Sem chance. D, documentar acórdão pronunciado oralmente, dispensada a revisão pelo juiz prolator. Não, sem chance. Redigir despachos. Aqui toma cuidado, pessoal. O servidor pode realizar atos meramente ordinatórios, que não sejam despachos. O despacho é um pronunciamento do juiz. Despacho, pronunciamento do juiz. Então, alternativa correta, letra B. Letra B de bola. Questãozinha também de 2017. Acerca dos atos processuais e sua disciplina no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. O artigo 188 do Código de Processo Civil consagra o sistema da instrumentalidade de formas. Isso aí. Perfeito. Perfeito, perfeito. Achei sacanagem porque nem todo mundo sabe de qual os artigos, né? Mas é verdade, artigo 188 consagra o sistema da instrumentalidade de formas. A regra em se tratando de atos processuais é que sejam realizados e tramitem em segredo de justiça. A regra? Não, isso é exceção. O uso da língua portuguesa pode ser dispensado na prática de certos atos e termos de processo. Vou dizer que ele é a regra. D. Não é lícito às partes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo, ainda que verse exclusivamente sobre direitos que admitam autocomposição. Só tem um erro aqui, esse não. Nós vamos ver que é lícito. Isso é o que nós chamamos de negócio jurídico processual. Vamos falar em algum dos próximos blocos. Alternativa correta, portanto, letra A. Letra A.
E com isso nós terminamos o nosso encontro de hoje. Voltaremos dentro em breve com mais sobre os atos processuais. Tema, como disse, importante para concurso público, várias novidades, especialmente relacionadas a prazos. Tudo isso nós vamos tratar aqui na LAC Concursos. Espero te ver em breve. Até mais. Tchau, tchau. Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da LAC Concurso, né? O primeiro é o seguinte: o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseado em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.